Começando mais um Zonecast pela Webzone para falar sobre astros, para falar sobre energia, para falar sobre 2024. Você acredita que os astros, que a energia que faz o ambiente pode mudar a sua vida? Hoje a gente vai bater um papo sobre isso e muito mais, entender como é que vai ser o nosso 2024 com duas especialistas, com a Flávia Dias, astróloga, e com a Ana Paula, energia boa. Obrigado por ter aceito o convite. Lembrando que o nosso Zonecast tem o apoio de Só Notícia Boa e de Free Minds Comunicação. Eu queria saber o seguinte, eu vou começar com a Ana Paula, energia boa. Como é que a gente sabe ou como é que a gente consegue ter uma energia boa? Depende só da gente? Depende do outro? Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Que é isso, é um prazer. A energia boa, eu acho que parte sempre da gente, né? Não do outro, querer que o outro nos salve, que o outro nos veja. Então, a gente tem que estar bem com os nossos pensamentos. E eu acredito muito, como a gente está falando em comunicação, o que será de que você se alimenta? Do que você assiste? O que você lê? Quais as conversas que você tem? Então, isso tudo vai alimentando a nossa alma. Então, se você assiste muita tragédia, você fica com energia baixa. Você fica uma pessoa até assustada, porque você está sempre esperando o pior, né? Então, elevar as músicas também. Então, elevar a nossa energia boa é nos alimentar do que a gente nos rodeia, né? Do que a gente pensa, do que você acredita. Então, eu acho que é isso. E os astros, como é que a gente enquadra exatamente nessa captura da energia? A Flávia já antes da gente começar o programa, ela já me falou do meu mapa astral. E aí, óbvio, eu conversei com a Flávia 2, 3 vezes e ela deu, pelo menos dentro daquilo que eu acho, a minha característica completa. Óbvio que ela não vai falar o meu mapa astral, mas eu já pergunto, meu 2024 vai ser bom? Aí, olha só, a gente tem que ver a tua revolução solar. Por acaso, você é uma pessoa que começa, faz aniversário no dia 5 de janeiro, né? Então, eu tava vendo o teu mapa, tu tá com Netuno no ascendente, tá? Então, pode ser que em alguns momentos do ano tu se sinta um pouco perdido. Sim. Pra que lado eu vou? Mais do que eu já me senti em 2023? Então, pode te dar um pouco de falta de vitalidade, entendeu? Então, assim, deixar... Daí a gente tá falando de energia, né? Isso. Porque o Netuno no ascendente acaba pegando muito a energia do ambiente, né? Então, assim, a partir desses estudos, que nem você fez meu mapa completo de como é que é a minha característica, a gente tá falando de 2024, para qualquer pessoa ou para empresas, a partir desse ambiente que compõe, você consegue, não vou dizer mudar o destino, mas você consegue ter um melhor encaminhamento para sua rotina, para a vida, tanto pessoal quanto da empresa, por exemplo? Sim. E para mim, os astros, eles são placas de sinalização, entendeu? Então, assim, conforme eles vão dizer, olha, este momento tu quer abrir um negócio não tá tão interessante. Caso tu vá abrir esse negócio, tu tem que contar com tais e tais dificuldades, entende? Então, assim, tu vai ter aquele momento, então a astrologia te ajuda nisso. Tu tem aquela energia, tu não vai fugir daquilo, mas é a forma que tu vai lidar com aquilo é que vai te... Então, ele vai te organizar. A astrologia te organiza, vai te mostrar os direcionamentos. Olha, é mais interessante por esse lado do que por esse. Dessa forma funciona a astrologia. E a gente tá com Mercúrio retrógrado, tá? Desde ontem. Então, assim... O que isso representa? Mercúrio retrógrado é a comunicação. Dos planetas retrógrados é o mais famoso. Porque é o que fica... por ano ele fica de 3 a 4 vezes retrógrado, né? Então costuma dar confusão nos meios de comunicação, computador pode pifar, a comunicação entre as pessoas pode ficar truncada, não entende o que tu fala. Né? Ter ruído, exatamente. As mensagens não chegam, as respostas demoram a chegar, sabe? Então, assim, tu vai ter uma reunião, aquela reunião demora mais, não chega a nenhum resultado, o trânsito pode ficar mais pesado. Então, tem todas essas questões. Hoje de manhã eu cheguei na médica, peguei engarrafamento horroroso. Eu vi nos seus stories falando do Mercúrio Isso aí, eu vi. Demorei 1 hora pra chegar. Aí demoraram pra me chamar também. Ela falou, não, deu problema no computador, então eu tive que... Chamei o rapaz para consertar e estava demorando muito, eu passei para cá. Então isso, as agendas também podem cair
sabe? Fica tudo meio devagar. Porém, Mercúrio retrógrado, até porque a gente está num final de ano, e isso pode ser interessante, é aquela época para te colocar, organizar a gaveta. Tem um projeto que ficou na gaveta e tu não estava com coragem de fazer, tira da gaveta. Apresentou um planejamento antes do Mercúrio ficar retrógrado, é o momento agora de revisar isso, entendeu? De rever as metas. Então ajuda nesse processo, o Mercúrio retrógrado, para se aproveitar. Ele atravessa o ano? É por um determinado período? Não, ele fica 20 dias. 20 dias. Então ele volta ao movimento direto no dia 2 de janeiro. Amém. Mas tu sabe que ele é o mais famoso porque ele fica de 3 a 4 vezes retrógrado por ano. Então, assim, tu pode ver, todo mundo fala do Mercúrio retrógrado. Mas os que mais... Tô retrógrado. Mas os que mais causam efeito, né, é a Vênus, que fica a cada 18 meses retrógrado, que daí tá falando dos nossos relacionamentos, da afetividade. E o Marte, que fica a cada 2 anos e meio retrógrado, né? Que daí fala do nosso poder de ação, como a nossa coragem, nosso poder de iniciativa, né? E vai ficar no final do próximo ano, vai ser ano de Marte retrógrado. Aqui nos astros a gente vê, tem toda uma matemática, são cálculos, você faz uma análise completa. Eu queria saber da Ana Paula, que está chegando, vai chegar um pouquinho mais perto aqui do microfone para a gente captar melhor o som. Como é que você interpreta um baralho? Tem Por exemplo, estudo, né? A Ana Paula, a gente vai falar aqui, ela tem constelação familiar, que eu achei curioso, porque eu quero entender o que é isso. Tem várias especialidades e uma delas é a questão do baralho cigano. O baralho, ele é um oráculo, né? Como tem o tarô, como tem os búzios. Então, na verdade, tudo é um oráculo. Eu gosto do baralho cigano porque eu falo que o meu baralho é fofoqueiro. Então, eu gosto do meu baralho porque eu acho ele fofoqueiro. Então, quando a gente vai fazer um estudo, ou um tarô, um baralho cigano, você estuda as cartas, né? O que cada carta representa. Não é só na intuição. Então, tem o estudo das cartas. Então, tem gente que, por exemplo, joga tarô, joga carta só com um estudo. Eu consigo ir um pouquinho mais, porque eu jogo com a técnica, mas eu tenho um dom, né? Eu tenho uma mediunidade mais aflorada. Então, para mim, às vezes eu consigo ver o que às vezes está mais oculto, que talvez o coleguinha não consiga ver. Mas isso só a partir do baralho ou você tem uma clarividência e consegue chegar ao ponto de ser vidente mesmo, de ver coisas acontecendo? Não, mas no baralho. Assim, na minha vida, às vezes eu consigo ver. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha acesso muito grande, eu chegava perto assim da pessoa e eu começava a saber de tudo. E eu falava, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Aí eu comecei eu mesmo fechar o campo. Porque eu começava a ouvir as coisas. Eu falei, mas eu não quero saber dela. Tem um filme, não tinha? Que era, a pessoa começava, eu não lembro qual é o nome do filme, mas o cidadão caminhava, era um ator, era o Mel Gibson, o Richard Gere, eu não lembro qual. Ele caminhava e as pessoas estavam falando e ele ouvia... Ou seja, publicitário do que as mulheres gostam. Isso, ou seja, ninguém estava falando, mas ele sentia o que ela estava pensando. É mais ou menos isso. Só que tem pessoas que não querem saber. Então eu não posso sair falando tudo que eu estou vendo, né? Tudo que eu estou sentindo, ouvindo. Eu fico quieta. Tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo, tem gente que vai jogar e falar, morte eu não quero saber. Então, às vezes nem parece assim. Só que as pessoas, e aí acho que para as duas áreas, as pessoas querem saber o que tem de bom, né? Sim. De preferência. E quando tem o ruim, como é que vocês duas fazem para tentar... vocês conseguem diagnosticar na pessoa como você vai fazer ou dar aquela informação que teoricamente seria mais ruim dentro de uma leitura? Porque as pessoas... Ninguém tá preparado para crítica. Ninguém gosta de crítica, ninguém gosta... E às vezes é inevitável para você crescer... Acho que é inevitável para qualquer pessoa ouvir o contraditório ou a crítica para você evoluir. Sim. Mas não é todo mundo que está... Como é que vocês fazem? Queria entender isso. Então, quando eu abro o mapa da pessoa, que eu faço uma pré-análise antes de atender, né? E aí, diferente dela que está ali na frente. Então, eu já entendo que aquilo ali é uma fase. Entende? Então, assim, eu tenho mais dificuldade de falar, às vezes, com pessoas que são mais próximas de mim, que eu já vi, assim... que a pessoa está numa situação super difícil, que eu estava acompanhando, e eu sabia que dentro de um ano aquilo não ia ter nenhuma grande melhora, mas eu dizia, cara, isso é uma fase,
depois que passar esse tempo, tudo começa a voltar, a clarear, entende? E aí, dito e feito, a pessoa, depois daquele tempo, começou a voltar. Então, é isso. É período. Tem um período que tu pode não estar tão bom, Sim. mas tem e outros que não vão, que tu vai saber que aquilo ali é um tempo, vai passar, é um ciclo. Na carta é a mesma coisa? Você chega... Por exemplo, eu gosto, às vezes, quando eu vou jogar, tem gente que tem umas cartinhas aqui que o povo vê o rato, vê o caixão, aí já se assusta, quer que eu rasgue a carta do rato, quer que eu rasgue a carta do cartão, do caixão. Eu falo, eu não posso. Se você for roubado, como é que eu vou saber? Sim. Se você for traído, como é que eu vou saber? Então, as cartas boas e as cartas ruins fazem parte da vida, né? Então, quando você é avisado de alguma coisa, eu falo para a pessoa assim, você pode mudar. Porque o interessante é você saber que você pode mudar aquilo. Uhum. Mas muitas vezes, o que acontece com as pessoas? Elas estão perdidas. Porque às vezes ela fica olhando só para cá. E a espiritualidade quer que ela olhe para lá. Sim. Então a espiritualidade fala assim, no meu caso, olha, tá dando... Porque o meu jogo é uma orientação, não é adivinhação. Então ele vai falar assim para você, olha, não tá dando certo por isso, por isso, por isso. Você tem que fazer assim, assim, assim. Hoje eu joguei para uma pessoa, lógico que eu não vou falar o nome, e eu falei para ela, você precisa de um planejamento. Porque a sua vida tá faltando um planejamento, tá faltando você ter um foco. Então você serve de ponte para todo mundo. Mas quem é a sua ponte? Aí eu falei assim para ela, olha só, vamos supor que você vai correr. Você inventa de correr. Então, primeiro você tem que saber quantos quilômetros você vai correr. É diferente você correr 5, 10, 15, Sim. 20. Então tá, se você quer correr 5 quilômetros, já tem uma meta, né? Agora você tem que se organizar. Tem que ter um tênis bom. Você não vai correr meio-dia, pelo menos espero que não, né? Ainda mais em Brasília, com esse Uma sol. aguinha, Né? Uma aguinha, um Chapeuzinho. protetor, um chapéu. Quer dizer, você tem que se preparar. E você não vai correr só uma vez por semana, porque essa maratona não vai acontecer nunca, né? Essa corridinha. Sim. Então, o que falta para as pessoas, muitas vezes, é isso. É você falar para ela, às vezes, até o que ela já sabe. Essa questão de individual, eu vejo o seguinte, tem vários canais no YouTube, Instagram, e esse período, e a gente vai acabar fazendo um pouco disso daqui a pouquinho, mas que é algo assim, você fala, por exemplo, Capricórnio, que é o meu signo. Capricórnio vai ter um 2024 assim, 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 assado. Mas cada indivíduo, já diz o nome, É um indivíduo. Então, provavelmente o que você vai falar pode servir para mim, mas pode servir para o outro capricorniano que não tem nada a ver. Ou provavelmente você vai tirar um baralho, vai falar sobre um determinado signo, sobre uma determinada situação, que está falando genericamente, vai servir ou não vai servir. Então eu vejo muito isso, o que for para você, pega, o que não for, solta. Mas quando vocês fazem esse atendimento individual, é outra coisa, né? Porque daí vocês conseguem exatamente, praticamente você precisa, acredito. Sim. Sim, porque cada mapa é um mapa, né? Então nem todo capricorniano, mesmo nascendo no mesmo dia, vai ser outra posição de planetas, e em outras casas vão cair os planetas também, entendeu? O que muda, por exemplo, já que você... Estou usando o meu exemplo, mas pode ser para qualquer outra pessoa, só como a Flávia já fez o meu mapa astral, só para conseguir entender essas questões. Por exemplo, eu passei para ela o dia que eu nasci, meu nome completo, cheguei a passar, acho que não passei. Né? Mas não importa, né? Mas foi a hora do nascimento, o dia do nascimento, qual foi a outra? E a cidade. E a cidade. Exatamente. Tá. Isso, a pessoa que nasceu no dia 5, eu nasci no horário das 6h18 da manhã, mas a pessoa que nasceu às 6h19 já vai ser um outro caminho completamente diferente ou não? Não. Tem que ter um espaço maior. 6h19 tem que ter um espaço maior. Geralmente as casas mudam até o ascendente a cada 2 horas, entendeu? Então, assim, alguém que nasceu... que nasceu, por exemplo, nesse mesmo dia, mas nasceu às 10 da manhã, o Sol já vai estar lá na casa 11, vai ter subido aqui, entendeu? Então aí vai ser outro foco na vida da pessoa, entendeu? Tu tem muito focado nessa questão que a gente está falando do andar de cima, nessa espiritualidade, né? Tem uma parte muito humana também. E aí, se a pessoa nasceu, por exemplo, às 9 da manhã, com o Sol lá na 11, já vai ser voltada mais
para os grupos, entendeu? Para o futuro. E estar num grupo vai ser importante para essa pessoa, entendeu? E tu, por exemplo, já tem um sol lá na casa 12, apesar de ser um comunicador, tu não faz tanta questão de ser o famoso, entendeu? Da Sim. fama em si. E com o baralho também, essa questão do individual, você já estava relatando aqui, aí você consegue praticamente, porque vocês já partem de uma pré-informação que ajuda, né? Quando eu vou jogar o baralho, inclusive eu converso com o meu baralho, né? Eu queria, como é que você conversa com o baralho? Eu Joga pra gente, pergunto, vamos fazer então, vamos começar, como é que vai começar o ano? A gente está vivendo um período, por exemplo, de tragédias climáticas, né? A gente está vendo aí, e até o nosso último programa depois desse, no final, a gente entrevistou o pai, o Henrique Cristo, que era quem vai ver o próximo programa. Sim, nós vamos encerrar a temporada Mas eu vi. nós vamos encerrar a temporada com o Henrique Cristo. E até perguntei para ele, claro que ele não me respondeu, né? Ele respondeu um monte de coisa, mas ele é o pai, né? Já diria. Mas eu fiz muito essa pergunta com relação à religiosidade, que tem, é o apocalipse que está confirmando, não está confirmando, essa mudança climática, onde no nosso Rio Grande do Sul está tendo chuva em período que era para ser de seca, aqui em Brasília... calor, né? Aqui em Brasília, por exemplo, passamos o mês de novembro e o mês de dezembro praticamente sem chuva. Exatamente. Sendo que são os 2 meses mais chuvosos para quem mora aqui no Planalto Central. Dá pra gente ver a partir do baralho como é que você conversa, pelo menos pra gente iniciar com a questão do clima. Como seria a pergunta que você quer fazer? Porque quanto mais fechada a pergunta, mais fechada a resposta. Tá, 2024, teremos fenômenos climáticos ou a situação vai ficar um pouco mais tranquila com relação a isso? Ou seja, não teremos catástrofes climáticas, vamos usar assim. Então vamos lá, baralho. Você ouviu aí, como é que vai ser a nossa relação com o clima em 2024? Se vai ter muitas tragédias, como é que vai ser o ano climático, né, nesse início de 2024? O que é que você mostra pra gente? Vamos ver. Então, vamos ver aqui. Aqui, senão fica demorando. A gente está vendo, você está distribuindo as cartas e depois você vai explicar mais ou menos. Deixa eu só fazer um comentário. Claro, fica à vontade. Por exemplo, ter ascendente Capricórnio, só em Capricórnio, mas o regente do teu signo, que é Saturno, está em Libra, tá? Então, assim, tu, de uma certa forma, tem uma suavidade. Pode não ser se colocar de uma forma tão dura como um capricorniano, sabe? Porque o regente que tá um signo que é mais maleável, digamos. Então, no caso, assim, por exemplo, as questões comportamentais, elas podem estar muito mais vinculadas ao entorno do que propriamente ao meu signo? Com certeza, tá vinculado ao mapa como um todo. Não é só um signo, a gente não é só um signo. Não é só o Capricórnio, inteiro. É só Capricórnio, não, o Áries não é só... Não, e tu tem que ver como é que isso tá disposto dentro do teu mapa, né? Sim. A gente consegue... Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Não, o que eu vejo aqui é como se fosse uma coisa também... Parece muito um resgate kármico mesmo. Sério? Me dá uma sensação como se a gente tivesse colhendo mesmo o que a gente plantou. Então é como se as pessoas tivessem que passar por isso, por uma renovação. É como se estivesse limpando para vir um novo. Então as pessoas tendo que acreditar mais nelas e as pessoas tendo que passar por experiências que são doloridas, mas necessárias para uma renovação. Então, eu acredito que sim, que ainda vamos ter algumas tragédias, principalmente nesse início de ano. Eu vejo algumas coisas aqui acontecendo, algumas coisas inesperadas. Tipo assim, lugares que não chovem, vão chover. Isso que já está acontecendo mesmo. E as pessoas muito pessimistas também. E as pessoas também precisando cuidar, de um modo geral, da sua qualidade de vida. E elas não estão cuidando. Não. Nós todos, né? Não estão. A gente está muito a gente vive muito ou no futuro ou no passado, mas muito não no presente. Nessa leitura, tem como ver se as pessoas começam
a ter um pouco mais consciência sobre essa questão climática? Porque a gente fala muito, a gente tem a questão da COP, essas coisas todas. As pessoas conseguem entender o que está acontecendo? Não. Mas eu vejo que é porque elas estão dispersas com outras coisas. Elas estão... Ver o Covid veio e muita gente até agora não entendeu o que foi o Covid. Então, tem uns que não acreditam nem o que foi o Covid, o Covid, né? Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo também as pessoas muito descrentes. Elas não têm consciência que é porque elas jogam as coisas no bueiro, né? Que é porque está construindo muitas coisas. Então, é como se a culpa fosse sempre de fora. Nunca nossa. A gente não tem responsabilidade nenhuma. Eu vejo muitas pessoas alheias. É como se elas estivessem só assistindo. Sabe? Parece que não é com elas, que aquilo está muito distante. Aí quando bate na porta, elas ficam perdidas. Que foi muito o que aconteceu com o Covid. Lembra que a gente viu o Covid se aproximando? E a gente sabia o que fazer. Não, a gente não acreditava. Não queria usar máscara, a gente que não queria usar máscara. Não queria ficar em casa. É que nem eu disse, teve gente que até hoje acredita que não existiu a Covid, né? Se entupiu de cloroquina. Exatamente, né? Teve E eu vejo muito isso ainda. As pessoas muito... Eu vejo as pessoas... Resumindo, as pessoas estão desconectadas com o divino. Elas querem saber do melhor iPhone, do... Muita questão material. Material, espiritual. Eu não sei o que ela pensa. Você anotou então, aí? até ela falando aqui, toda essa fala dela, eu me formei em jornalismo, né? E lá em 99 eu sempre trouxe também as duas coisas junto, astrologia e jornalismo. Meu trabalho de conclusão foi astrologia no jornalismo. Então, no último ano da faculdade, a gente faz muitos projetos, muitas matérias, né? E na época eu entrevistei meu primeiro professor de astrologia, que é lá de Novo Hamburgo. E na época ele me disse, olha, o futuro ia ser... A gente ia entrar no ano 2000, então era o final de 99 isso. Daí ele me disse, eu lembro até hoje disso. A tendência do futuro enquanto algumas pessoas vão caminhar para a luz, tendo essa consciência, outras vão caminhar completamente para as trevas, negando tudo. E eu acho que... E olha o que a gente tem vivido nos últimos anos, cara. Eu até me arrepiar. Isso faz 23 anos, pelo menos de tá? 2019 para cá, isso é muito evidente. Exatamente. E isso vai se acirrar mais. Por quê? Plutão, ele passou, desde 2008, ele estava em Capricórnio, tá? Então, aí ele já modificou e transformou muito o status quo da sociedade, como a sociedade estava estruturada, as velhas formas hierárquicas. Entrando agora em Aquário, vai radicalizar ainda mais a questão dos grupos, porque o Plutão, ele é o radical, entende? Então, assim, a gente... então, isso vai só aumentar, enquanto vai ter alguns que vão ficar defendendo teses de conspiração, tem outros que realmente vão tentar fazer essa transformação social, né, para todo mundo conseguir viver de uma forma mais igualitária, né, que seja bom para em si e para o planeta também. No período da Covid, vocês notaram, assim, pelos estudos de vocês, as pessoas com medo ou não dava para sentir? Sim. Eu via, quando começou, eu vi muitas pessoas com medo, assim, de você ir no mercado. Eu lembro uma vez que eu fui no mercado, não tinha carrinho, porque todo mundo foi pro mercado, porque tava com medo de faltar as coisas. Eu lembrei do papel higiênico. Eu não sei de onde veio isso, Eu também não sei. Foi muito engraçado, porque logo começou. Eu, durante a Covid, eu trabalhei praticamente todo o período, eu não tive home office. Peguei 2 vezes a Covid, graças a Deus, nada muito grave. Mas eu lembro logo no início que todo mundo falava exatamente sobre limpeza. E eu não sei o que as pessoas associavam com papel higiênico. Eu fiz um vídeo na época, em um atacadão no mercado da vida, que você contava, literalmente você conseguia contar os fardos de papel higiênico, que acabou. Mas tinha uma análise psicológica que fizeram, eu não tô lembrada agora do enredo, mas eu li um psicólogo falando por que as pessoas tinham essa questão, eu não tô lembrada, mas tinha. Se procurar depois, tu vai ver que tem uma análise psicológica por que do papel higiênico, estoque. Sabe uma coisa que você falou e me veio aqui na mente? Eu não sei se você prestou atenção, você que é da comunicação, às vezes as pessoas estão filmando a tragédia, mas não corre. Lembra que eu falei que as pessoas ficam assistindo? Sim. É isso que está acontecendo mesmo. A pessoa está vendo ali o mar vindo, a onda aumentando, mas ela não corre. Mas foi o caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Se vocês pegarem o vídeo recente,
quem acompanha, em Ipanema, Foi. em que as pessoas estão ali sentadas na beira da praia, a onda tá vindo, e você tá vendo que a onda tá aumentando, ela tá vindo, E ninguém sai do ninguém lugar. sai do lugar. Exatamente. É bem o que o E vai baralho fala, levando né? tudo, né? É bem Foi o que o levando baralho tudo. fala. E aí o que o Baralho falou, aí o que eu lembro desse vídeo que eu vi, de vários que eu acho que saíram, uma pessoa falou assim, nossa, foi meu iPhone. Caraca. A pessoa poderia ter morrido ali, ou... mas estava preocupado com o chinelo que foi no mar, com o iPhone, né, essa questão material. Porque agora que eu lembrei, eu falei, olha, bem mesmo o que o baralho falou, as pessoas ficam assistindo e parece que não é com elas. O ano que vem a gente tem período político. Brasília não passa por isso, mas praticamente todo o país passa, que é a eleição para prefeitos. O que vocês podem dizer com relação a 2024? O que eu estou querendo dizer? A gente viveu pelo menos 2 eleições presidenciais recentes com familiares brigando com familiares, amigos deixando de falar com amigo. A gente viveu e vive, eu acho que diminuiu um pouco, pelo menos esse ano, a tensão um pouco, não por completo, mas a gente viveu momentos de tensão em que se criou um clima beligerante durante esses últimos 8 anos, vamos colocar assim. Vocês conseguem ver uma diminuição com relação a esse clima pelo lado da política, da humanidade, ou continua assim? Ou seja, as pessoas mais revoltadas com a questão da política. Tá, Baralho, como é que as pessoas vão enxergar a política, e elas enxergam a política a partir de 2024? Quais são os contatos, assim, quais são as maneiras que as pessoas enxergam, né? O poder, a política, se está perto, se está distante, se elas fazem parte disso. Enquanto eu falei, se ela quiser Se ela quiser fazer uma análise aqui, completo, completo, né? Então, olha só, o Brasil, Urano, está fazendo uma quadratura com a Vênus do Brasil, que são as alianças, né? Então, assim, vai continuar essa dificuldade todo esse ano de conseguirem essas coligações engrenarem de fato, tá? Bem no período eleitoral, lá em outubro, final de outubro, ali, nós vamos ter uma oposição de Marte e Plutão. Então, são 2 forças bem de agressividade. Então, assim, eu não acho que vai ser tão light. Até porque, como eu já falei, o Plutão está entrando em Aquário. Então, a tendência é que haja essa polarização de grupos. Ou seja, aquilo que aconteceu o ano passado, e depois eu quero perguntar sobre o 8 de janeiro para vocês, se vocês notam também que pode acontecer, a gente está vendo guerras em todo mundo, se o Brasil pode passar por uma situação como essa também, não sei se vocês... Assim, mas tem um lado positivo disso tudo, que é que vai ter um aspecto no céu, no segundo semestre, entre os grandes planetas, positivo, né? Plutão, Urano e Netuno. Então pode dar um pouco mais de humanidade para as pessoas, que possa, de repente, dar uma amenizada nas brigas, entendeu? As pessoas querem, de repente, se entender um pouco mais. Eu queria entender, antes de você fazer a leitura da pedra, canela? E do pano branco, que você explicasse também, para quem não está acostumado. O pano branco é porque é tipo um respeito que eu tenho pelo baralho, né? Então eu não vou abrir meu baralho numa mesa de bar, não vou abrir meu baralho aqui, abrir meu baralho, eu não vou. Então é um respeito que eu tenho pelo meu baralho. Então eu coloco meu paninho, coloco minhas plaquinhas aqui. A pedra, que essa pedra eu gosto muito dela, então é como se fosse um símbolo de proteção para mim. Mas é mais eu e a pedra, né? Nem que ela sirva muito para isso, que seria outra pedra. A canela, ela é boa para quando para comunicação. Sabe quando você vai receber pessoas? A gente bota canela e cravo. Por exemplo, se eu colocar aqui no estúdio um espacinho de canela e cravo, é legal. É legal, porque você recebe muitas pessoas. É bom também ter aquela pedra preta, como é que é o nome dela? Turmalina? Turmalina. A turmalina é muito boa para você. Mr. Lewis, para captar energia. Anota, Mr. Lewis, o nosso diretor, vai anotar para colocar tudo aqui para formar o ambiente. É bom para você ter um campo de proteção também, porque quando entra muitas pessoas, né, é uma pedra muito forte. É tanto que você às vezes não pode nem... Bom que ela seja colar, porque ela pode até energeticamente furar a aura, né?
Então, não querendo muito cortar esse assunto aqui, mas só uma curiosidade que me veio à cabeça. Vocês duas estão de verde. E esta última semana... É azul. É azul? Azul. Pra mim seria um Pra verde. mim, o verde parece verde exército, né? É, exatamente. Aqui, eu vejo exército. Então eu tô meio daltônico. Mas, Nós estamos. Pode ser a luz aqui, ó, que bateu pode a luz ser. amarela no... Mas assim, tá nesse tipo de tom. E uma curiosidade que eu notei nesta semana em que estamos gravando o podcast, eu vi muitas pessoas com tons verdes. Diz alguma coisa ou é só porque vocês querem usar? Pode ser sintonia também, né? Porque assim, ou sintonia que... Uma O que sintonia. eu vi, por exemplo, durante a semana me chamou a atenção na minha observação. Eu disse, mas todo mundo resolveu usar verde ou tons de azul. Às vezes também é moda, né? Que tem o azul tá na moda, inclusive. Quando eu comprei esse vestido também, o verde tava bombando. Ou seja, não serve pra nada, é por questão de gosto. E eu comprei o meu por conta das estrelinhas. Então é moda mesmo. Então é moda. Então isso já serve pro Natal. Vamos aqui, o que você conseguiu ver aqui do... Da política, Isso. né? Eu vejo as pessoas ainda um pouco avessas à política. As pessoas não querendo... Parece que elas não entendem, assim, muito bem o que é a política. Eu vejo como se as pessoas quisessem... Eu não vejo as pessoas interessadas na política. Mas tem algum tipo de conflito? Alguma... Conflito eu vejo. Eu vejo conflito ainda, grandes conflitos ainda envolvendo inclusive a humanidade. E eu vejo também a economia sofrendo muito também na economia. Até de um modo geral. E eu assim. concordo com ela. Pro Brasil, principalmente. Eu vejo ainda a economia sofrendo muito ainda. As pessoas sofrendo muito ainda. Queria que vocês focassem então um pouquinho na economia, que eu acho que é uma coisa que pega todo mundo, do cidadão que ganha muito, do cidadão que ganha pouco, que é a questão da economia. A gente está falando de qualidade de vida. A Câmara, nessa semana, derrubou o veto do presidente Lula com relação à desoneração. Há uma expectativa para quem é empresário que essa desoneração possa trazer mais empregos, que dê um refresco para a economia. A gente tem tido reduções na taxa de juros a cada mês, a cada reunião do Copom, em torno de 0,5 ponto percentual. Como é que dá para sentir, tanto nos astros, no baralho? Então, a economia, o cidadão vai conseguir ter um pouquinho de respiro ou vai ser difícil, como você já estava mais ou menos apontando? Eu vejo um ano de muita complicação. Eu acho que é o que ela falou, eu acho que é um período que as pessoas vão passar de ter que, às vezes, segurar um pouquinho o cinto, sabe? Para que elas consigam planejar para que lá na frente elas consigam comprar. Então, eu vejo que é uma fase, eu não sei o que ela vê aí, mas eu vejo um pouco também de fase. Retomando também um pouco a questão dos governantes, o Brasil, na astrologia, o Sol é visto como governante, né? Sim. A pessoa, a figura presidente, se é de uma cidade, vai ser o prefeito. Então, e o Saturno, em março agora, em setembro, vai fazer oposição ao Sol. E Saturno é a restrição, tá? E é a cobrança. Então, eu acho que os governantes vão ser mais cobrados por eficiência, entendeu? Vão ser mais criticados também. E na parte financeira, na parte lá da Casa 2, que seriam as finanças do país, a gente está com Netuno passando ali. Então, assim, Netuno, tu vê o dinheiro indo e tu não sabe direito para onde é que vai o dinheiro, vai pelo ralo. Tem essa coisa de escorrer mesmo, sabe? De não... E Saturno vai entrar ali. O Saturno entrando ali pode dar alguma restrição mesmo, assim, de até fechar, tu estava contando aquele dinheiro e não vem. Por outro lado, é bom para, se tu tiver uma eficiência, para te tentar reestruturar as contas. Eu vejo assim. E vai ter essa oposição. O Sol do Brasil é na casa também, que fala de imposto, que fala de taxas, né? Então isso vai ser uma coisa conflituosa de fato. Eu vejo também muita troca de poder, assim, sabe? Gente que às vezes pode estar achando que tá com a bola toda e de repente perdeu. E isso aí tem a ver novamente com Plutão entrando em Aquário, porque ele vai ainda e volta. Vai ter muito. E aí então ele destruiu todo aquele status quo, todas aquelas pessoas que estavam de uma forma há muitos anos ali. Isso. Toda aquela, digamos,
aquelas figurinhas carimbadas e tá entrando por algo Vai ter novo. Se a gente pegar... Sabe? Dança das E cadeiras. cada vez mais, como o Plutão, o Aquário nos fala de coletivo, de grupos, cada vez mais vai o Congresso, que é o grupo, Sim. vai ganhar poder. É, Porque o Plutão é o poder, entendeu? O Congresso já está com muito poder. Pois é, e a tendência é que aumente. Mas eu vejo também a justiça falando muito. Aquelas pessoas que são corretas, elas vão ter mais tranquilidade. Agora, aquelas que estão fazendo muita coisa errada, ano que vem não escapa nada. Você estava falando, eu vou pegando pelo histórico do meu lado jornalístico, por exemplo, sobre mudanças. Se a gente pegar as últimas eleições municipais, em função da Covid, que estava no meio, eu não vou saber estatisticamente, posso estar cometendo um erro, se a maioria conseguiu confirmar ou não. Mas tivemos muitos prefeitos reeleitos naquele período, principalmente pela questão do trato da Covid. Vocês falam sobre renovação. Então, muitos que foram reeleitos, obviamente, não vão poder, mas de mudança. A questão do poder do Congresso. O Congresso, historicamente, vem aumentando o poder. A gente viu no último período de 4 anos, o governo de Jair Bolsonaro, o Congresso praticamente dominando, ele sendo legislativo e executivo. Nesse início de governo Lula, não é muito diferente, porque o Congresso, a sensação que eu tenho é que eles gostaram de poder mandar. Então, a tendência é que continuem gostando ainda mais. Exatamente. Essa é a tendência. Não é que o poder fique centralizado numa pessoa como era até então, entendeu? A tendência é que os grupos, ONGs também ganhem mais força. Mas quando você fala de justiça, e você está falando de justiça de pessoas corretas, mas se eu for levar para o campo da política também, da justiça do judiciário, a gente pode conseguir encontrar esse equilíbrio de poder na mão de um determinado poder dos coletivos, com a justiça tentando chegar ao meio termo ou não? Eu vejo, o que eu vejo é a justiça talvez não, porque ela tem um símbolo lá da faixa, né? Faixa, mas na verdade eu sempre acho que ela faz assim, sabe? Ela não é cega, Eu acho que ela dá uma roubadinha assim, sabe? Se adapta. Se adapta. Eu acho que agora ela vai estar com um tapa-olho mesmo, sabe? Assim, bem fechadinho. E eu acho que a justiça vai ser para todos. Então, aquelas pessoas que estão acostumadas que o incorreto não vai ser descoberto, elas vão ter complicações em 2024. Porque a verdade vai vir. E ela vai vir de um jeito que ela vai pegar do pequeno ao grande. Outro ponto que a gente estava falando, nesse que envolve a política, e aí eu acho que agora a gente pode ver novamente com o baralho também da astrologia, são sobre as guerras, né? A gente vive o conflito quase 3 anos, Ucrânia e Rússia. A questão de Hamas e Israel, como a gente bem sabe, envolve aí política e religião, muito mais política do que religião, e algo que eu acho que preocupa a América do Sul e os países como um todo, que seria essa questão da Guiana com Venezuela. Como é que a gente pode ver para 2004? Teremos mais conflitos? Eu espero que não. Ou um ambiente de pacificação? Será que vai surgir algum pacificador nesse período? Então, eu vejo que tudo isso é uma consequência, novamente, do Plutão mudando para Aquário, porque a gente está vendo uma migração de poder. E essas guerras falam, na verdade, do poder. As pessoas não querem perder o poder. Então, essa renovação que leva aos conflitos. Então, toda vez que um planeta está entrando num signo, a tendência é que a energia seja mais forte. Eu acho que para o segundo semestre, como eu tinha comentado, tem ali um aspecto positivo entre os grandes planetas, né, geracionais, que daí são coletivos, que entre Netuno, entre Urano e entre Plutão, que pode dar uma amenizada nisso, sabe? Uma humanizada nas pessoas. Mas assim, ainda temos uma oposição entre Marte e entre Plutão, que também fala de muita energia, de muita violência. Nossa, será que o baralho aqui consegue... Ele vai quebrar com a astrologia aqui, pra gente ver se encontra um período de paz ou... Eu ainda vejo muitos conflitos acontecendo, né? Mas eu vejo um período ainda acontecendo,
Mas é como se tivesse, me vem uma palavra de pacificação. Como se alguém abaixasse um pouco, tivesse uma trégua, sabe? Me dá um sentido de pacificação, de uma união, de uma aliança, de alguém talvez ter que ceder um pouquinho. Eu vejo isso acontecendo, mas me dá uma sensação de mais pro segundo semestre também. Mas isso nesses 3 casos, eu sei que eu abri muito o espaço da pergunta, mas nesses 3 casos, por que eu pergunto? Se a gente for pegar Ucrânia e Rússia, a gente não vê diálogo, a gente vê o Zelensky e o Putin cada um do seu lado. A gente vê Hamas e Israel, cada um do seu lado também, com uma pequena faixa de trégua, muito mais por causa dos outros países que querem tirar os seus do que propriamente na briga deles. O único lugar que eu vejo uma tentativa de não entrar um conflito, pelo menos nos 3 pontos que a gente citou aqui, é esse caso da Venezuela com a Guiana. Mas muito porque está entrando uma terceira força, outras linhas, por exemplo, o Brasil entrando nesse processo de diálogo. E eu não me surpreenderia se chegasse ao meio termo de dividir, por exemplo, o espaço de Essequibo, não sei, assim... Quando eu cortei, eu peguei mais... Porque como você abriu muito, eu pensei mais no finalzinho. Sim. Né? Eu falei, não... Vou o finalzinho tá mais nessa... né? Eu falei, vou ver aqui, porque nos outros eu não tô vendo muita esperança mesmo. Eu falei, eu vou pegar aqui o finalzinho. Então, é nesse sentido aí que eu vejo uma trégua, isso que eu falei. Alguém talvez dando um passinho para trás, uma aliança... Mas isso acontecendo no segundo semestre. No segundo semestre, ou seja, vamos passar ainda 6 no início do ano aí, não fala uma coisa, eu entendi outra. E é como se me dá uma sensação também, como se não quisesse ouvir. Sabe, criança, me dá isso, não quero ouvir. Me dá muito isso, de irritação. E depois não. Ainda nessa linha bem abrangente, no Brasil, como é que a gente já falou de economia, a gente falou de saúde, como é que vocês veem assim esse primeiro semestre? Vai ser um primeiro semestre em que o Brasil vai conseguir evoluir em algumas coisas. A gente já viu que na economia vai ser um pouco mais travado, na política vamos ter conflitos. O primeiro semestre ele vai ser um momento em que a gente vai conseguir se desenvolver de alguma forma, como pessoa, como sociedade. O Júpiter está ali na casa 3 do Brasil, tá? Até a metade do ano. Então, nesse período, pode ter muito investimento em infraestrutura, em estradas, em educação, né? Então, eu vejo por esse lado que é positivo. E aí, depois, quando o Júpiter entra em Gêmeos, ele vai entrar na casa 4 do Brasil. E aí, muda um pouco. Aí, a população pode sentir um pouco mais de bem-estar, entendeu? Uma sensação assim de mais conforto, de mais felicidade. E aí no segundo semestre pode alavancar as questões imobiliárias. Imagina que em Brasília que o pessoal adora vender um apartamento. Nossa, e agricultura também pode ser um bom ano de safra. O que me preocupa um pouco é que ainda está nessa casa 4 do Brasil, a gente está com Urano, então ainda pode ter muitos eventos climáticos que prejudiquem muito o solo, de alguma forma, entendeu? A coisa está toda caminhando legal e lá pelas tantas vira. Pelo que vocês estão me dizendo... E pode ter desmoronamento, que nem está acontecendo lá, porque a gente fala do fundo do mapa, que é a casa 4, né? Que está a base. Então ali ainda pode ter muito... Eu estou vendo pelo que vocês falam, assim, a gente vai viver momentos de in-out, né? Ou seja, constante ao longo de 24. Tu sabe que na eleição de 2018 o Brasil estava com o Sol, que tem o Sol progride, né? O Brasil é um virginiano, mas aí anda 1 grau por ano o Sol, e estava num período pisciano. Então, assim, que tinha mais essa questão da inclusão, da humanidade, né? As pessoas, realmente, essa questão da inclusão social, dessa coisa mais humanitária, tanto que a gente teve um monte de situações, se pautou cotas, né? Enfim, para modificar esse extrato social, né? Ser mais...
E aí, a partir de 2018, e por isso que eu achei que o Bolsonaro na época poderia vencer, o sol do Brasil entrou em Áries, entrou na individualidade, entrou nessa questão da agressividade. E daí tu pode ver que as pessoas, de uma certa forma, passaram a olhar mais para si também. Sim, pro próprio mais umbigo. O próprio umbigo, exatamente. Saíram dessa questão, começaram a achar que era tudo mimimi. E eu acho que não saíram ainda. Que não tinha nada a ver. Não, ainda vai 30 anos aí. 30 anos vai. Nossa, tudo isso? Tudo isso, porque é o período, é 1 grau por ano, e cada signo tem 30 graus, entendeu? Então já passaram 4 anos, a gente tem mais... Ou seja, a gente vai continuar... uns 26, 25 anos nessa história. Cada vez mais individualista. E aí também essa questão do policiamento, da agressividade, do armamento, tudo aí, nesse escopo ariano, né? Sim. Da agressividade. O que o baralho cigano nos conta? Diga lá. O que eu vejo no Brasil é um ano de muito ainda desentendimento, é um ano ainda de conflito, é um ano que... O sentimento que eu tenho, o que eu vejo, sabe quando você não toma birra e parece que você não quer entender? Eu vejo um pouco isso também. Você usou o exemplo agora há pouco sobre a criança birrenta, né? Tipo, vai no mercado e bate o pé porque quer um determinado iogurte. Mas eu vejo também a economia passando por uma transformação também. Né? Ela passa por um período difícil, mas depois ela se restabelece e as pessoas me dão uma sensação de começando a pegar um ar, um fôlego, né? Então a gente passando por uma tribulação, mas depois a gente pegando um fôlego e parece que aquela fumaça começando a dispersar e você enxergando de fato, né? O que é o quê? Quem é quem? Como sair eu adoro disso? quando essas conexões de estudos diferentes, eles se alinham, né? Então eu vejo essa fumaça saindo e você começando a entender que agora você já pode se planejar. Lembra do planejamento? Agora eu posso me planejar para eu comprar um carro, para eu dar entrada num imóvel. Fazer aquela viagem, de repente, dos sonhos. Então as pessoas começando a tirar os... Eu vou até usar a sua palavra. Tirando os sonhos da gaveta e tornando mais devagar, tornando aquilo como, é alcançável. Eu consigo sim. Mas as pessoas precisam também se reorganizar. Né? Elas estão muito no mental. Elas precisam... eu acho que elas precisam olhar mais pro céu. Ô, Mr. Lewis, meu diretor, você tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa de 2024? Dá um grito aí, Mr. Lewis. Silvio Santos vai morrer? Silvio Santos. Aí tem que ver o papá dele. Já tá querendo. Olha, não sei se ele vai morrer, mas é um senhor de 93 anos. A bateria é igual aquela bateria de celular que já não tá durando muito, né? A probabilidade. Que você tem que estar toda hora botando no carregador. Então a gente fala na astrologia, né? Isso dá pra ver na astrologia também? Ou aí a gente já tá querendo ir demais? Não, a gente vai passar por vários trânsitos morríveis. Em algum a gente vai. Entendi. Trânsitos morríveis. Eu teve... O que aconteceu com meu pai... Ele passou uns 3 anos com um aspecto bem difícil e passou com vários problemas de saúde. Aí a última vez que eu estive lá, eu disse, cara, tal mês pode acontecer isso. Aí um dia minha mãe me ligou, teu pai tá indo pro hospital, porque ele tinha um problema de uma bactéria, tinha uma prótese no joelho. E aí eu olhei aquele mapa e eu me desesperei. Isso era um sábado de tarde. Eu comprei minha passagem aérea na hora, porque eu disse, ele vai morrer. Ele vai morrer. Comprei minha passagem aérea. No outro dia... No domingo, no meio da tarde, eu tava desembarcando lá na cidade e com aquela sensação de morte, sabe? Sim. Ele não foi, mas aí ele não foi dessa vez. Ele superou o trânsito horrível. Mas minha mãe disse, Flávia, o teu pai praticamente morreu, porque ele chegou no hospital, assim que a gente chegou no hospital, ele entrou em choque séptico. Eu vi ele tendo isso e não sei como é que trouxeram de volta, eu vi, quando eu dei abaixo, eu fui lá pra sala, estavam dando choques nele, ele estava convulsionando, disse que ele batia em cima da mesa. São essas sensações, né? Eu vivi algo semelhante há alguns anos, os meus avós me criaram, assim, eu tenho pai e mãe, obviamente, mas por questões de trabalho, então tive uma relação com eles de filho. E quando faleceu minha avó em 19, antes da pandemia, ela não tinha nenhum problema de saúde, mas teve um AVC, foi fulminante. E aí o que eu achei interessante foi o seguinte, o pessoal ia fazendo as visitas e eu, não era por medo, por nada, não quis visitar. Eu disse, então vou ser o último. E aí foi meu avô,
minha mãe que estava acompanhando, meu tio, a minha irmã estava viajando. E foi engraçado que no dia que eu disse, não, eu vou hoje de manhã. No início da manhã eu tenho um sonho dela se despedindo de mim. E eu comento isso com a minha mãe, eu disse, olha, ela faleceu. E a mãe disse, filho, eu disse, eu tive um sonho dela se despedindo, e literalmente, era minha família, todo mundo abraçado e ela conversando comigo. Na hora eu tô me arrepiando todo. Na hora da visita, ela disse, não, esperem um pouquinho. Ela não deixou eu fazer a visita, ou seja, ela já tinha falecido ali, naquele momento. Ou seja, eu não vi a situação clínica, ou seja, da pessoa que estava ali, porque exatamente para ver como é que são essas coisas. Eu, pelo menos, eu não tenho explicação. Então, eu também passei, porque essa vez que eu fui pro sul, de repente, era final de abril, início de maio. E aí eu tinha a minha avó me criou também, me viu todo mundo na mesma casa, todo o tempo que eu morei com meus pais, eu dormia com ela no mesmo quarto. Sim. Então tinha uma ligação, era a primeira neta. E ela já estava muito velhinha, ela faleceu com 98 anos. Então há muito tempo ela estava debilitada e a gente esperava a qualquer momento se despedir e nunca sabia quando é que se ia ver de novo. E nessa vez que o pai estava doente, mas ele acabou se recuperando, eu olhei para ela e me deu uma tristeza assim profunda dentro do coração, não sei nem explicar. Aí, 20 dias depois, era um domingo, eu sonhei que eu chegava em casa, atendia o telefone e diziam, olha, tu tem que voltar para cá. Isso foi de sábado para domingo. No domingo, no meio da tarde, a minha irmã me ligou e disse, olha, aconteceu isso com a avó, estão levando ela para o hospital, enfim. E aí ela já estava muito idosa, né? Não tinha o que fazer. Então é muito doido isso. O X da questão, às vezes eu sonho também com coisas. E aí eu não sei como é que tu pode explicar também. É tu saber o que é real e o que não é real. O que é um aviso e o que não é um aviso. Eu não vou contar aqui um sonho que eu tive com uma amiga. Era um final de ano. Foi uma coisa bem pesada, assim. Só que eu achei tão fora da real que eu disse, eu não vou contar isso. É aqueles sonhos nada a ver. E aí eu fui me despedir dela, que eu estava indo pro sul. E contei, na despedida assim, cara, tinha um sonho tão doido contigo. Olha só, aconteceu isso. E aí eu viajei, sexta-feira. Aí ela me ligou 5 dias depois. Cara, aconteceu isso, a pessoa me pediu isso, bem como tu falou. Ela disse, eu saí correndo, sem olhar para trás e nunca mais falei com a criatura. Porque era uma situação que ela ia entrar numa situação bem difícil. Ou seja, e eu achei que era coisa foi assim, além do que seria a limpeza, como a gente costuma dizer, da consciência. Isso, e era uma coisa muito pirada, completamente pirada. Não tinha lógica pra mim aquilo. Eu achei que era aqueles sonhos que a gente tem, sabe? E outro sonho que eu tive foi com a minha avó. Minha avó era extremamente religiosa, ela já tinha falecido. E meus pais vão sempre na missa, sabe? Todo domingo eles fazem a missa, ajudam o padre, enfim. E aí, era Dia das Mães. E aí, de domingo pra segunda, eu sonhei com a avó, que ela vinha comigo e tava muito, muito brava. Que, putz, ninguém tinha lembrado dela, ninguém tinha cumprimentado ela. Aí eu liguei pra mãe na segunda, tive um sonho com a avó, também não ia contar. Não, porque ela disse que ninguém lembrou dela. Eu disse, claro, então, eu sempre vou na missa tal, chego cedo e peço pra rezar por ela. Só que eu me atrasei, fui numa outra igreja e não pedi. E a avó mandava rezar a missa pra todo mundo. Era aniversário assim, de pessoa que já tinha falecido. Como é que explica, né? Como é que explica? Você tem alguma explicação pra isso? A gente tá falando também de energias, é uma comunicação, né? Como é que tu sabe o que é real e o que não é real? Essa que é a minha pergunta. Falam muito sobre a questão da lei da atração, das comunicações. Eu não sei se... Você tem alguma explicação pra isso? Não, eu acho que a gente tem afinidades, né? Então, quando a gente sonha, a gente vai nos lugares que a gente gosta, a gente encontra com quem a gente gosta. Então, às vezes, vem aquele... Mas é mais a parte espiritual mesmo, Sim. né? Da gente encontrar o avô que você tem afinidade, ele vem mesmo se despedir, porque sabe que não vai dar tempo. Sim. Né? Você tirou o barato pro Silvio Santos? Sério? Sério? Você ouviu o Mr. Lewis? Então, o Mr. Lewis tá pensando no corte, sabe? Ele já exatamente, sabe? Você faz o programa todo, você tem os cortes, ele tá querendo... Silvio Santos vai durar mais 20 anos, ele tá querendo saber isso. Pois eu tirei pra ver aqui do Silvio Santos. O que saiu sobre o Silvio Santos? Que ele praticamente não faz mais programa há 1 ano e tanto. Tá bem velhinho, né? Eu vejo o Silvio Santos já esperando mesmo. Sério? É assim como se ele... Mas eu vejo ele calmo. Eu não vejo ele se desesperando, não. Eu acredito até que seja um desencarne tranquilo. E eu vejo uma comoção.
As pessoas vão ficar muito tristes mesmo. E pode ser no ano que vem mesmo? Eu vejo, e não vejo muito distante, não. Pelé faleceu nos últimos dias do ano. Não tô querendo, longe, gente, não tô aqui ficar comparecendo porque eu tô querendo a morte. Pelo contrário, o Silvio Santos é um ídolo. Acho que ele... Eu vejo uma comoção muito... As pessoas vão ficar muito sentidas com o Silvio Santos. Mas eu vejo o Silvio Santos calmo. Ele esperando. É como se ele já soubesse. Mas não é a sensação que se tem, por exemplo, quando você vê... Às vezes as filhas do Silvio Santos acabam postando alguma coisa dele... Tá num processo, bem isso que você falou, um processo assim, cumprir minha tarefa, né? Minha tarefa, e agora missão. Eu sigo aqui, enquanto tiver que cumprir, eu vou seguindo sem... E eu vejo um desencarne tranquilo. Eu vejo ele... Entendimento espiritual. Eu vejo... E quanto àquilo que a gente falou, eu acho que quando a gente sonha, a gente vai encontrar aquelas pessoas, né? Que a gente tem afinidade. A gente está com quase 1 hora de papo, e a ideia é estender um pouquinho mais para falar ainda sobre mais algumas previsões, e aí eu vou querer que vocês citem alguma coisa que a gente na conversa acabou não colocando, que vocês acham que é importante, mas algo que me chama sempre a atenção, tanto na astrologia, quanto no baralho, ou nas outras áreas. Eu quero que você explique daqui a pouquinho a tal da constelação familiar, que eu fiquei muito curioso com relação a isso. Tá. Já passei pela experiência. Muito doida. Passei na pandemia pelo computador, ainda as pessoas me conduzindo pelo computador. Né? Então vamos começar com a constelação. Sensacional. E outra vez eu participei como ouvi, assim... Participando, não, né? Não, nem participei. Eu sentada, olhando, sabe? Ali, e é muito... é uma coisa muito doida, porque tu sente o campo, né? O que é, primeiro, a constelação familiar? A constelação familiar, ela vai olhar para o passado, ela vai olhar para trás, ela vai olhar para os antepassados. Então, muitas vezes a gente está com algum impedimento, algum problema, né, na nossa vida, que parece que não anda, chega naquele limite, ou um padrão que se repete, todo mundo se separa, todo mundo tem uma doença, é como se fosse um padrão, uma repetição, ou todo mundo fale, nossa, na minha família muita gente não consegue crescer financeiramente. A gente pode, então, a constelação vai olhar para os antepassados. Então, pode ser que em até 7 gerações para trás, tanto do pai como da mãe, 7 do pai, 7, que é muita geração, né? 7 do pai, 7 da mãe, a gente vai olhar para trás que você pode estar honrando algum ancestral seu. Então, quando a gente, por exemplo, exclui um ancestral, vamos supor que eu tive 3 filhos e tive um aborto. Então, como esse aborto doeu muito no meu sistema, eu falo que eu só tive 2, que são os que estão vivos. Aí eu tive Francisco e a Tereza, mas o José eu não falo. Então, a constelação, quando você abre o campo da constelação, aquele que foi excluído aparece, porque ele também tem que ser visto. Nossa. Então, pode ser que num caso dessa geração futura... Pode ser que as mulheres tenham dificuldade de engravidar, né? Por quê? Porque teve um ancestral que não está sendo visto. Então, a gente traz para o campo esse membro que teve, por exemplo, que não é falado. A gente pode trazer um tio, por exemplo, que bebia muito e que ninguém falava, não vamos chamar ele não, porque ele faz muito barraco, porque ele... Aí vem alguém lá numa geração futura e começa a beber. Por que essa pessoa está querendo fazer? Incluir o tio que foi excluído. E aí, eu vou brincar aqui, obviamente, que eu recordo daquela música das meninas em que dizia assim, analisando essa cadeia hereditária, eu vou me livrar dessa situação precária. As pessoas conseguem exatamente a partir disso? Conseguem porque você às vezes vem com questionamento e a constelação ela abre o campo e você fala, não acredito que é isso, a minha alma está olhando para isso, e você tem as falas de cura, e quando as pessoas falam essas frases de cura, mas as falas de cura não podem ser daqui, elas têm que ser daqui, né? Então quando você fala, pai, a partir de hoje eu vou tomar um novo rumo diferente do que o seu. A partir de hoje eu vou fazer diferente de você. E eu agradeço pela vida que você me deu. Por ser meu portal de vida. Mas a partir de hoje eu carrego a minha dor.
e deixo com a do Senhor a sua dor. Me permita, Pai, para que eu possa fazer diferente. E mesmo assim continuar seguindo e sendo seu filho. Então a gente fala essas frases e as pessoas choram e elas sentem um sentimento de alívio. Isso, se pegar na questão da religiosidade, muitas vezes se fala que é o tal do liberar o perdão. Né? Mesmo que não seja uma culpa daquela pessoa, mas no momento em que ela perdoa por estar vivendo aquele momento, alguma coisa que aconteceu, ela se liberta exatamente daquele problema. Porque o perdão não está no fato da pessoa aceitar ou não o perdão, é você que vai liberar o perdão. Eu considero o perdão como uma vontade de fazer xixi. Você vai lá e resolve. Não é o outro. Você vai lá e então o alívio é seu. Né? Tu se resolve. Você se resolve. Né? Então, assim, por exemplo, na constelação, a gente tem quando a gente sai do nosso papel, quando a gente vira, por exemplo, às vezes a gente vira mãe da mãe. Né? Ou então você é o caçula e vira o mais velho. Ou então você quer ser melhor do que a mãe. Não. Por algumas tretas, você fala, eu sou melhor que você. Aí a vida trava. Porque a mãe é a abundância na constelação. Então a mãe, porque é a nossa primeira morada. É onde a gente se alimentou, tudo que ela comia, a gente comia, tudo que ela sentia, nutrição. Então a mãe, ela é a abundância. Então a pessoa, quando ela tem um relacionamento meio conturbado com a mãe, ela não tem força de ir pra vida, o dinheiro não vem, porque o sucesso, apesar que o sucesso é mais o pai, mas a abundância, não dá certo. E o pai não, o pai, ele é a força. Então, geralmente, quando você tem conflitos com a paternidade, você começa as coisas, não termina, você muda de ideia muito rápido, dá um vento, você já mudou de ideia, você fica muito perdido, porque ficou um vazio. Você já viu como é que uma mãe cuida de um filho? Ela é aqui, é o contato olho Sim. no olho, né? É um cuidado, é o paninho, é pra ir aqui, é delicado. O pai não, o pai já põe ali pra trás, já põe um canguru, coloca o menino pra frente, porque o pai é a força. Essa relação de filho com mãe não tem explicação. Né? Não que o pai não seja, óbvio que o pai é importante. Sim, que muito. nem você tá falando. Mas o pai é o sucesso. Pai é o que faz o dinheiro ficar. Pai é o que faz a sua empresa dar certo. É o sucesso. E a mãe é que vai trazer a clientela, o dinheiro. E o pai sustenta. Que maravilha. Eu queria saber o seguinte, curiosidade que eu tenho. A gente falou de várias áreas. E eu acho que o que vocês devem ser mais procuradas é uma área que a gente não citou nessa uma hora de conversa. Que é no amor, que normalmente as pessoas querem saber de situações, por exemplo, sei lá, vai casar, vai separar, se o marido tá traindo, a mulher tá traindo. É isso mesmo ou é uma observação de alguém que tá falando assim, de alguém que já ouviu falar, que foi procurar para saber, por exemplo, no baralho, se vai separar ou não, por que o marido bate ou não bate? Aí a gente tá entrando em crime, né? Mas é uma situação que tem que ir na polícia, mas tem, às vezes, mulheres que querem entender se aquele ambiente violento vai terminar, sei lá, se é algum karma, tem isso. Eu nunca me deparei com alguém nessa situação crítica. Eu coloquei só como exemplo. Já? Eu não passei por essa, mas assim, procuro muito, principalmente, quem tá solteiro. Eu vejo quem tá solteiro ou tá numa situação assim, será que vai dar certo? Como diria Faustão, pegando papel na ventania. Exatamente. E muitas questões de maternidade, para saber se vai conseguir engravidar, o que aparece nesse sentido. Entendi. Isso é o que mais é o top das perguntas. Acontece muito, já aconteceu com você com relação à maternidade. Tem várias mulheres que têm uma série de dificuldades, ou o marido tem dificuldade, mas que existe aquele 1% de conseguir engravidar. A partir dos astros, vocês conseguem mais ou menos também mapear, quem sabe, um período que seja mais fértil para... Você me olhou aqui, provavelmente alguém conseguiu. Então, existe, dependendo assim, Júpiter passando na casa 5, é fertilidade. Eu engravidei da minha segunda filha com Júpiter na casa 5. E aí, eu ia um astrólogo lá em Porto Alegre, né? Porque assim, quando a gente olha pra gente fica muito tendenciosa. A gente só quer ver o que a gente quer. Então, assim, é legal tu consultar o outro pra ver que vai ter uma visão, assim, que nem a justiça, de venda que tu não tá. Quando eu entrei lá, ele me olhou assim... Tu não tá grávida? Eu disse, não tô.
Aí eu voltei para Brasília uma semana depois e aí começou com alguns... Já na viagem eu comecei a ficar um pouquinho já. Disse, cara, isso tá esquisito. Aí a fome, abriu aquela fome e aí primeira gravidez já tinha experiência que abria a minha fome. Não deu outra. Uma semana depois eu fiz o teste, tava grávida. Então tem sinalizadores, sabe? Uma lua progredida na casa 5, que é a casa dos filhos. É fertilidade, sabe? Até a Júpiter passando na casa 1 pode dar fertilidade também. Então, assim, tem indicadores na astrologia que indicam. Eu queria que você contasse algumas histórias, tanto dessa que você disse mais crítica, quanto das pessoas que procuram. Claro que você não precisa dar nome, mas se conseguir trazer alguma coisa que você considerou meio que absurdo, assim, ou meio estranho, o tipo de pedido. Olha, eu já tive uma que me marcou, que eu falei pra ela assim... Você toma cuidado com esse seu namorado. Principalmente quando você estiver dormindo, porque ele é muito calado. Nossa. Eu falei, ele é muito calado. Mas você conhecia ele ou assim? Não sei nem quem é, nem ela, nem ele. Saiu o baralho mostrou, eu tô falando. Só que a gente toma cuidado, como fala, mas, mas eu tinha que dar um recado pra ela, né? Eu falei, olha, você tome muito cuidado. Porque ele no momento porque ele vai guardando. E ele pode te pegar de surpresa. E a sensação que eu tenho é que ele pode te pegar dormindo. E na época eu não tinha esse negócio de tanta coisa de mala, não. Que agora virou um pouco de moda de cortar as pessoas e botar na mala. Sim. Na época não tinha isso, não. E eu falei assim, cuidado para você não amanhecer numa mala. Nossa. Isso me marcou. Tanto que esse jogo, eu não lembro quem foi, mas eu lembro que eu falei isso. E você sabe, você não lembra quem foi, mas você sabe se teve algum, espero que não, se ela tomou alguma decisão nesse meio do caminho com relação a isso? Não, ela não voltou. Ou seja, ela recebeu a mensagem. A mensagem. Que medo. Mas eu falei, você tome muito. Mas eu tive que dar o recado muito, muito certo. Assim. Já vi muita gente também. Eu lembro uma vez que eu atendi um rapaz e eu falei assim pra ele, meu Deus, tu tá sendo roubado. Falei, tu tá sendo roubado. Tu tem sociedade? Ele falou, eu tenho. Eu falei, pois ele tá te passando a perna. Ele falou, é mesmo, Ana Paula? Eu falei, é. Aí ele ficou esperto. Aí depois ele voltou. Paula, não é que ele tava me roubando mesmo? Então o baralho serve de alerta. Por isso que eu não posso rasgar o ratinho, eu não posso rasgar a cobrinha, porque serve de alerta. Né? Então, assim, eu já tive muitos casos assim que me chamaram a atenção. Que a gente não falou até agora. Que o que eu consigo ver na astrologia é às vezes as pessoas acabam desenvolvendo determinados tipos de relacionamento muito obsessivos, entendeu? Muito ciumentos, né? E aí tu consegue ver, olha, ou então o relacionamento vai entrar com uma pessoa às vezes muito problemática, entendeu? Ou então alguém muito ciumento, muito possessivo, sabe? Controlador, isso... Mas assim, essa questão da morte eu tenho uma certa dificuldade. Teve uma cliente minha, foi a última, eu marquei porque foi a última pessoa que eu atendi antes da pandemia. Tipo, atendi no dia seguinte fechou tudo. Então foi a última que eu atendi presencial. Ela perguntou uma situação sobre a mãe dela. Eu disse, cara, deixa uma coisa como tá. Não, ela queria ver uma atitude que ela queria tomar em relação à mãe. Deixa a coisa rolar, enfim. Aí 3 meses depois a mãe dela veio a falecer, sabe? E aí ela nunca mais voltou, ela comentou com uma outra amiga que eu tinha previsto a morte. Eu não previ a morte, só disse pra ela que era pra ela deixar as coisas como tá, não tomar nenhuma atitude, deixar as coisas rolarem, entendeu? E a pessoa acabou tendo um AVC. Celilson, eu fico até com medo, viu, Celilson? Assim, ainda bem que veio as coisas boas. Mas né? assim, se a lua tá muito aflita, então aí é um problema realmente que a mãe pode estar com um problema de saúde, né? Eu vejo às vezes, né, não é tem todo mundo, a gente tem que tomar muito... eu lembro o caso que eu queria contar. Então conte. Essa é ótima. Foi um caso que a mulher queria que eu fizesse uma amarração. Pra não perder o marido? Não, ela tinha um tal do Felipe. Esse eu vou falar, porque Felipe, existe muito Felipe por tem, aí, né? Exatamente. Então eu vou falar porque era o Felipe. Tá. Aí ela chegou em mim e falou, Paula, eu quero que você faça uma amarração, porque não, primeiro ela queria jogar. Aí fomos jogar. Mas tudo era o Felipe. Eu quero saber se o Felipe tá com alguém. Eu quero saber se... Eu falei, peraí, o jogo é seu ou o jogo é do Felipe? Sim. Porque eu não posso jogar pro Felipe, eu tenho que jogar pra você.
Tudo bem você perguntar se o Felipe gosta de mim? Normal essa pergunta. Sim. Mas o jogo ser só do Felipe, e o jogo tava indo só pro Felipe. Aí eu falei, olha, se você quiser saber de você, e eu sou muito direta, Ariana, né? Nossa, Falei, ó, se você muito quiser... grossa. Muito grossa. Falei assim, olha, minha filha, se você quiser saber de você, eu falo. Agora, do Felipe, ele vai ter que vir. Pra eu jogar pra ele. Aí ela falou, não, sabe o que é? Eu já fui em 3 pessoas. E me descreveu as pessoas. Eu vi, não sei o quê. Eu quero saber se você faz amarração. Eu falei, olha, se depender de mim... Ele já te largou agora. Eu falei, olha, eu não sei fazer nem simpatia, quanto mais amarração. E eu não sei mesmo, não. Aí eu falei assim, ela falou, mas Paula, eu quero muito o Felipe, não sei o que, Felipe. Eu falei, ó, vamos fazer uma coisa, por que tu não faz uma macumba? Fui bem direta. Por que tu não faz uma macumba pra tu esquecer o Felipe? É mais rápido e econômico, porque tu já foi em 3 e o Felipe não olha pra tu. E eu via que o Felipe tava ficando doido, porque a amarração deixa a pessoa doida. O tempo todo tu tem que estar renovando aquela amarração, e a pessoa vai ficando uma hora, e ela vai ficando com raiva de você. Ela gosta, mas daqui a pouco ela não quer saber de você. Ela, sabe, é uma relação de amor e ódio. Sim. Mais de ódio do que de amor. E eu falei, minha filha, faça uma macumba pra você esquecer Felipe. Você vai economizar dinheiro, a sua vida vai pra frente, a do Felipe vai pra frente. Porque quando você faz uma amarração, você atrapalha a sua vida, a do Felipe, né? E de uma terceira pessoa que tá... Aparecer, que vai Exatamente. fazer bem pra pessoa. Sim. Né? É porque isso é um transtorno obsessivo, né? Isso aí. Sim, porque existe isso. Então eu nunca vou esquecer. Eu falei, e você me faz um favor? Ela, eu falei, não me procure mais não. Porque eu não quero esse cliente, não. Olha, tem cliente que também, sendo sincera... Não, é melhor que não apareça, eu concordo com você. É melhor Se é pra ter dor de cabeça e você ficar mal porque uma pessoa é obsessiva por outra... Sim. Não, eu bloqueei Nem ela. entende, a pessoa nem entende como é que isso funciona, né? Não, você vê que ela veio jogar pra saber do Felipe. Não era mais fácil ela fazer uma macumba? Isso só é ruim. E vocês estavam falando aqui antes do nosso bate-papo, pensam em fazer psicologia. Eu não sou psicólogo, só sou jornalista, mas daquilo que a gente vai vivendo, isso é ruim para a própria pessoa, porque Sim. ela não vive a vida dela, ela vive a vida do Felipe. Energeticamente também, tu tá impedindo da tua vida evoluir e Sim. vir uma pessoa realmente que vai te fazer feliz. Por isso Sim. que são 3 pessoas, né? Então assim, tu tem que botar a tua cabeça, olha, que seja para o meu melhor. Isso. Se é pra eu ficar com o Felipe, se é pra minha felicidade, que eu fico com ele. Senão que o universo me traga uma pessoa que vai me fazer feliz e que vai fazer essa pessoa feliz. Na astrologia a gente faz a sinastria, né? Uhum. Que é o cruzamento dos 2 mapas. Aí tu consegue ver, conforme os planetas fazem cruzamento entre os 2 mapas, qual é a probabilidade de dar mais certo ou não. Se tem alguma questão de controle, sabe? Se tem um que é mais ciumento, onde um influencia na vida do outro. É bem interessante. A YouTube... E como é que é o nome? Match com as estrelas. Né? O YouTube, como é que é o nome dele? Qual? Do marido da YouTube? Da VTube? É, VTube. Que YouTube. Eliezer. Eles antes de entrar no Big Brother, né? Ele foi numa astróloga, Uhum. né? E a Eu VTube vi a conta história. isso, né? De que ele falou, ó, você vai engravidar. Aí quando tá muito ligado à astrologia, eu falei, gente, eu queria até o telefone desse. E tem Esse sai das sinastrias do amor, né? É, Não, e tem um programa que tá no Prime, no Amazon Prime, que é Match com as Estrelas. É muito engraçado. Tem a Papisa, que é uma astróloga, junto com a Ingrid Guimarães. Então, que elas colocam a pessoa que quer encontrar sua cara metade lá e colocam 3 possibilidades. Vão mostrando como é o desenvolvimento com cada um. Depois a pessoa diz, não, qual você quer ficar? Qual que você elimina? Elimino esse. E aí depois a Papisa diz, olha, astrologicamente esse aqui é mais compatível contigo e não sei o quê. E às vezes as pessoas ficam chocadas, assim, nossa, mas como assim? Porque às vezes tem uma atração instantânea, entendeu? Mas não tem a durabilidade, não tem a sustentação daquela relação. A máxima da paixão e do amor, né? Isso. Que o amor você decide para quem você quer amar. Independentemente se você gosta da pessoa ou não, você se dedica em amor. A paixão é aquele negócio mais fugaz, Visceral, né? Visceral, corporal. Nossa, o papo tá bom, hein? Eu quero saber o seguinte, você chegou a fazer alguma... Se não fizer, também, se não fez, também não tem problema.
que é muito comum no fim de ano o pessoal fala assim, pra você que é de Áries, o seu ano vai ser assim, não sei o que. Tem uma coisa que eu quero explicar, não, eu não cheguei a fazer isso, mas a coisa que eu quero dizer é que a gente sempre acha que astrologicamente o tempo da astrologia, o ciclo é diferente. Então, o ano novo astrológico começa com o Sol entrando no signo de Áries, que é em março, 21 de março, geralmente 20 ou 21, depende, nem todo ano entra no mesmo dia, é ali que é o ano novo astrológico e começa aquele novo ciclo. Agora eu lembrei Não é de acordo com o calendário, né, nosso calendário, digamos. Agora eu lembrei de uma pergunta que você me fez quando a gente estava marcando esse bate-papo, que eu fiquei curioso disso, mas por que ela fez essa pergunta? Porque para fazer um mapa, você perguntou aquilo que a gente falou, e teve uma pergunta lá no fim que foi o seguinte, onde você vai passar o seu aniversário? O que isso significa, não só no meu caso, mas para as outras pessoas quando você acaba fazendo esse tipo de pergunta? É para calcular a revolução solar da pessoa, que é aquele mapa do próximo ano. Então, dependendo de onde tu for passar, se tiver muita diferença de longitude e latitude, pode mudar completamente o teu ascendente, a posição do teu sol, a posição da tua lua dentro do mapa. E aí vai energizar mais aquela área da tua vida ou aquela outra, entendeu? Tu não vai mudar, por exemplo, um aspecto difícil, porque o planeta naquele dia tá ali, naquela posição, mas tu vai mudar a área da tua vida que pode cair. Só que isso é outro ponto divergente também na astrologia. Tem astrólogo que defende que, não, mas não adianta tu viajar para passar alguns dias e depois voltar, você vai ficar naquela outra cidade o ano todo, Tem pessoa que deve usar como desculpa o seguinte, eu vou passar meu aniversário em Paris, que é para ter um ano. Eu já fiz isso, meu marido já fez isso, a gente foi. Mas isso foi pela astrologia ou você... Não, pela astrologia, e foi um ano super bacana pra mim. Sério? Sério, e minhas filhas também. O parto eu marquei conforme a astrologia. Claro, conforme, não sou nenhuma maluca, claro, e nem engravidei. Não, hoje eu vou engravidar para daqui 9 meses ter tal filho, não. Conforme a médica disse, tu pode escolher datas tais pro teu parto, para os cesáreos, aí ali eu escolhi. Olha que interessante. O que a gente não falou, meninas, pra gente encerrar pensando em 2024, já agradecendo demais a presença de vocês, adorei esse bate-papo, porque eu aprendi essa noite, espero que todo mundo que acompanha nosso programa também tenha aprendido, tenha gostado desse papo. Olha, Júpiter é o planeta da expansão, então esses primeiros 6 meses do ano ele está em Touro, né? Então a expansão é para a gente continuar investindo no que está fazendo até agora. Não é o momento de tu pegar e fazer novos investimentos, é investir, continuar na estabilidade, expansão aos poucos, tá? É tipo um time que está ganhando não se mexe, tá? Aí, na metade do ano, ele vai mudar para Gêmeos. Aí é outro, é diversificar os investimentos de uma certa forma. E aí, o que ganha poder nisso é a comunicação. Então, assim, fazer novos cursos que possam agregar conhecimento, né? Então, assim, as pessoas ficarem conectadas com essa questão da expansão aí, ao longo do ano, né? Então, assim, os taurinos estão no momento de expansão, porque o Júpiter está ali até metade do ano. Depois, os geminianos vão entrar num novo ciclo de expansão. De otimismo, enfim. E de todas, a gente falou só de 2 especialidades que você tem, eu sei que você tem uma lista grande de conhecimento. O que a gente pode falar também pro ano que vem, daquilo que a gente acabou não abordando nessa 1 hora e pouquinho? O que eu queria dizer para as pessoas é que eu queria que elas acreditassem mais nelas. Eu queria que as pessoas conseguissem largar a mão daquilo que já não está mais servindo. Porque às vezes a gente acostuma tanto com sapato velho e o sapato já está machucando, já está com o piso torto, já está com a pisada estranha. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é para que elas abandonem mais o que não já está servindo, o que já está machucando, o que já está incomodando, e às vezes ela tem dificuldade em largar por ela não acreditar que ela é capaz de fazer diferente ou que ela não é merecedora de algo melhor. Então eu queria que, de verdade, que as pessoas procurassem ajuda. Um psicólogo, uma numerologia, astrologia, um baralho, mas que elas olhassem mais para elas e não para o outro, porque eu acho que o que eu vejo muito é que as pessoas estão sempre querendo agradar o de fora e elas estão esquecendo delas. Então isso vai fazendo a gente entrar em depressão, isso vai fazendo com que a gente
comece a não achar mais graça na vida, porque a gente está sempre em busca de agradar o outro. E o que será que a gente gosta de fazer? O que será que a gente... Quem nos salva? A gente salva todo mundo, e quem nos salva? Então eu queria trazer essa reflexão para as pessoas. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, Ana Paula, energia boa. É. A Flávia Dias, astróloga. Os canais de vocês, só pra gente encerrar, você tem Instagram. Instagram, meu Instagram é astrologia.flaviadias. Energia boa. É Energia Boa Paula, é minha página no Instagram, e eu tenho uma página também no Google, que é Energia Boa Eu Topo. Muito maravilha. E eu também escrevo pro Metrópolis, tem 2 colunas que eu escrevo por mês, que todo início de mês tem diquinhas Ótimo. interessantes lá. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito obrigada. Obrigado por terem Igualmente. aceito esse convite, eu adorei o bate-papo, espero que vocês tenham gostado também. Pra mim Foi muito bom. bacana. É. Esse foi nosso Zonecast, penúltimo programa do ano. Não esqueça que na próxima semana ainda vai ter o Henri Cristo, viu? Falaremos com o Pai, nós fomos a casa do Pai. Então você acompanha, agradecendo também sempre o Só Notícia Boa e Free Minds Comunicações. Um abraço, gente, boa semana. Tchau. Tchau.